Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o persuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos deixar a Bíblia aberta, ok? E nós vamos orar. Meu Deus, no nome de Jesus, nós estamos para agradecer o Senhor, em primeiro lugar, pelo privilégio de ter uma igreja tão confortável como esta, para nós congregarmos. Uma igreja com ar-condicionado, uma igreja, Senhor, que nos permite ter um conforto ao sentar, que tem, Senhor meu Deus, músicos abençoados, que tem uma palavra que vem do Senhor. Existem tantos irmãos nossos em outros países que não podem cultuar o Senhor publicamente. Nós só temos motivos para te agradecer. Vir à igreja é muito fácil. Nós podemos escolher qual carro que está na garagem que pode nos trazer à igreja. Vir à igreja é muito fácil. Nós sequer exercemos qualquer sacrifício. É muito bom, Senhor, ter a liberdade e ao mesmo tempo cultuá-lo na beleza da sua santidade. Estamos aqui também para cultuar o Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe todo o nosso louvor, gratidão, e fala conosco neste lugar. E que a palavra do Senhor, quando falada, possa entrar dentro de nós e mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. Me faz crescer, nos faz crescer, nos ilumina a mente, nos dá discernimento do certo e do errado, e nos dá força para agir cada dia mais e mais de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre a importância do batismo de Jesus. A importância do batismo de Jesus também é muito importante, é preponderante nos nossos dias e nos ensina muito. O tempo quando Jesus nasceu, não era muito comum, ou pelo menos não era comum, se batizar. E no meio do nada, aparece alguém que também era nada, porque vivia recluso, era um eremita, era alguém que vivia no meio do deserto, e esse alguém, João Batista. Então, no meio do nada, alguém que socialmente também não era nada, começa a pregar às margens do Jordão. E nós vemos a didática de Deus assim, sempre trabalhando com aquilo que é nada, perante os homens. João Batista não era conhecido do farisaísmo. João Batista, ao que parece, pertencia a uma seita chamada Essênios, também não há segurança nisso, mas era um homem de vida solitária, se alimentava de uma forma bastante exótica, se alimentava de mel e comia gafanhoto. Eu acredito que esse gafanhoto de lá não era esse gafanhotinho que nós temos aqui, das perninhas secas, né? Possivelmente um gafanhotão, né, com a coxa um pouquinho mais carnosa, porque senão não dá para alimentar, não é verdade?
Pois bem, João Batista rompe o silêncio, quebra o silêncio, começa a pregar, e lá no meio do nada, às margens do Jordão, começa a formar fila para receber o batismo de arrependimento por remissão de pecado que as pessoas tinham. E aí a fila se forma, muitos fariseus foram se batizar, muitos escribas, muitos publicanos. E eis que certo dia, acredito eu que pela manhã é melhor, né? O sol é mais frio. Acontece que um certo dia, no meio da fila, está alguém que não deveria estar na fila. E esse alguém, Jesus de Nazaré. Quando João Batista o enxerga, ele consegue olhar com os olhos espirituais e percebeu que aquele homem era sem pecado. E aquele homem não podia ser batizado. Então, ele diz para Jesus: olha, eu é que preciso ir até você para ser batizado, e você vem até mim? Jesus, então, começa um diálogo, né, de uma forma imperativa, ali junto a João Batista, e diz: olha, faça-se conforme a justiça de Deus. Não relute, não retroceda, cumpre o teu papel. E é exatamente isso que acontece. Jesus desce as águas e se batiza. Não vamos entrar no mérito de como Jesus se batizou, mas eu acredito que seja por imersão, senão não justificaria Jesus ter entrado na água. Jesus, com 30 anos, nos leva a entender que o batismo deve ser já no estágio de consciência, porque deveria haver arrependimento por pecados cometidos. Então, ele se batiza, aos olhos dos homens, para por aí. Mas no mundo espiritual, alguma coisa estava acontecendo sobrenaturalmente. E o que era? Aí começa todo um desdobramento que Deus permitiu a João enxergar o mundo espiritual para ver o que acontecia do outro lado da vida. E aqui começa então um processo. Agora eu quero voltar um pouquinho antes desse processo que eu vou relatar, lá no Éden. Se você se lembra, no jardim do Éden, né, Deus periodicamente ou diariamente visitava Adão e Eva numa comunhão. Com certeza conversava com o filho Adão, com a filha Eva, e era um ambiente amistoso, harmônico, de muita paz, de muita comunicação. Em um dado momento, Adão quebra o protocolo e desobedece a Deus, se alimentando de um fruto que ele não podia se alimentar, da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Consequentemente, os seus olhos se abriram, perceberam que estava nu, e nasce o primeiro sintoma do pecado, que é o medo. Ele se esconde porque descobre que estava nu, e porque teve medo, então ele vai se esconder. Naquele momento quebra-se a comunhão entre Deus e os homens. E o Deus que até então caminhava pelo jardim do Éden, agora não caminha mais. Expulsa Adão e a sua esposa do paraíso, fecha a porta com um querubim, coloca um querubim com a espada flamejante ali, e ninguém entra e ninguém sai. Acontece, queridos irmãos, que Deus se silencia. E nós vamos encontrar Deus falando de novo com Caim, quando ele mata o seu irmão. Nós vamos encontrar Deus falando com Enoque, porque Enoque andava com Deus, a descendência de Sete. Depois nós vamos encontrar Deus falando com Noé do céu, mas nunca mais pisando na terra. Amém? Até aqui tudo bem? Pois é, quando chega o momento em que Jesus começa o seu ministério, o Deus que falava do céu, agora começa a pisar na terra novamente. Qual a importância do batismo de Jesus? Primeiro, Deus volta a pisar na terra. E agora ele não vem pela viração do dia, ele vai caminhar na terra durante 3 anos e meio como Deus. Porque antes disso ele caminhava na terra como filho da Maria, como filho do carpinteiro. Deus deu Jesus para Maria durante 30 anos.
e requereu apenas 3 anos. Deus requer de nós somente 10%. Aprenda isso. Deus requer de você apenas 10%. Se Jesus viveu 30 anos para a mãe e para o pai, e viveu 3 anos para Deus, ele requereu de Jesus apenas 10% do tempo que ele viveu na terra. Vai aprendendo a matemática de Deus. Eu fui chamado ao ministério da palavra com 40 anos, e eu relutei muito, porque servir a Deus é deixar de fazer algumas coisas que nós fazíamos e que desagradava a Deus. E quando eu entendi que Deus estava me chamando, eu falei: Senhor, 40 anos eu vivi para mim, e agora eu vou viver o tempo que eu tiver pela frente para o Senhor. E eu já estou com 53, pastoreando igreja há 12 anos, com mais 3 anos de faculdade, enfim, mais ou menos isso, 13 anos. Agora, eu não sei se você tem vivido para Deus exatamente. Nós encontramos dentro da Igreja de Cristo pessoas que não estão totalmente convictas da sua fé, pessoas que não estão totalmente alinhadas no cerne da palavra e da verdade absoluta de Deus. E eu quero que você reflita. Você sabe por quê? Porque as coisas mudaram a partir do batismo de Jesus. E o que mudou? Vamos ver o que mudou? Na prática, sem forçar a interpretação. Olha comigo aqui, queridos. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os... Então os céus estavam o quê, irmãos? Fechados. Antes do seu batismo, o céu estava fechado. Existem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não aceitam o batismo. E o céu continua fechado. Muita gente não pode batizar porque não quer perder a pensão. Para batizar tem que casar. Se casar, perde a pensão. Olha o que o mundo faz conosco. Muitas pessoas não querem, não podem se batizar, porque tem muito pouco tempo para vir à igreja. Trabalha em um serviço que não lhe permite assumir um compromisso fidedigno com a igreja. Então, ela não pode se batizar. Muitos não querem se batizar porque tem alguma coisa que o puxa para o mundo, e ele sabe que se ele se batizar, ele vai ter que fazer algumas reformas na sua vida. Então ele não quer dar mau testemunho, mas está dando do mesmo jeito. Eu me lembro uma vez que eu fui batizar, quando foi o primeiro batismo meu como ministro do Evangelho, estavam marcados 11 pessoas para serem batizadas. Naquela noite o Senhor falou comigo, me mostrou em sonhos 9 batas molhadas e 2 batas secas. Pela manhã eu fiquei com aquilo na cabeça, era dia de pública profissão de fé. Sabe quantas pessoas apareceram para se batizar? 9. E 2 ficaram sem se batizar. Uma delas eu tenho certeza que até hoje não se batizou. E a vida não vai bem. E o céu continua fechado. O céu não se abriu. O mundo criou um sistema que os empregos que aparecem são justamente aqueles que ninguém às vezes quer, que obriga a trabalhar domingo, feriado, direto. E as pessoas às vezes por conta disso acabam não tendo oportunidade de ter uma vida de comunhão com Deus. É o mundo está fazendo isso. Hoje o comércio funciona 24 horas nas grandes cidades.
Nós temos profissionais que trabalham o tempo todo, às vezes está de plantão, mas está com o celular ligado, qualquer hora alguém pode chamar, a pessoa tem que sair correndo. O mundo tem feito isso conosco. Mas olha, não negligencie a prática do batismo. Ela vai abrir os céus para você. Não tenha dúvida disso. A palavra de Deus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E nós sabemos que a salvação não está no batismo, mas no crer. Mas o batismo é importante porque quem ouve as palavras de Jesus e obedece, essa é a ovelha. Não existe fé sem obediência. Logo que Jesus sai da água, os céus se abrem. O céu que estava fechado, por ocasião do pecado de Adão no jardim do Éden, agora foi aberto. Mas quem conseguiu abrir esse céu? O Filho de Deus. Mas o Filho de Deus estava camuflado atrás de uma mesa de marcenaria, porque ele precisava ser filho. E Deus permitiu que ele fosse filho, irmão de vários, Tiago, Judas, irmão de vários. E um dado momento, então, o Senhor o vocaciona, o chama, e diz: olha, já vivestes aí 30 anos para sua mãe, agora eu preciso de você. Talvez Deus está falando isso com você. Você já viveu aí tanto tempo fumando, tanto tempo bebendo, tanto tempo aí fazendo aquilo que não deve, comprando e não pagando, dando mau testemunho, falando palavrão, contando piada, rindo de piadas até de Deus mesmo. Agora é hora de parar, chega. Você já viveu tanto tempo assim, agora eu preciso de você. 10% do seu tempo, 20%, seja lá o que for. Os céus vai se abrir, mas os céus vai se abrir para quem obedecer a palavra de Deus. Mas quando o céu se abre, alguma coisa acontece. A própria palavra nos ensina, nesse sermão textual, ela nos ensina que quando o céu se abre, isso está no versículo 16, na parte A, alguma coisa acontece. Pastor, o que acontece? Na sequência, parte B do versículo 16, o Espírito de Deus descendo como uma... Por que pomba, irmão? Paz. O príncipe da paz está ali. Jesus, o príncipe da paz. É isso que significa? Também. Deus estava irado com a raça humana, agora, paz. Eu quero me reconciliar com você. Eu agora quero viver em paz contigo. Prova é que eu mandei meu filho. Prova é que eu desço na forma corpórea de uma pomba. Prova é que eu estou vestindo de branco esta pomba. Branco é paz, é tempos de paz. Deus estabelece através da forma corpórea de uma pomba, primeiro, paz. Segundo, pomba era animal de sacrifício. Eu estou dando o meu melhor para que haja paz entre eu e você. E quando é que você vai enxergar isso? O dia que você se batizar. Por que o inimigo não quer que você se batiza? Para que você não goze de todas as bênçãos do Senhor para a tua vida. Quando você resolve obedecer, começa um período novo, uma nova história. O céu se abre e Deus começa a descer na tua vida, na tua história, e Ele desce como que dizendo: olha, o sacrifício do meu filho não foi em vão, e eu estou com bandeira branca, eu não quero mais militar contra você, eu quero viver em harmonia, como um pai e como um filho. Amém? Foi importante o batismo de Jesus? Foi. Por quê? Porque nos traz uma lição como essa. Deus me deu essa palavra, agora à tarde eu ia trazer outra.
Estava saindo de casa às 5 horas, eu falei, não é isso que Deus fala, não é isso que Deus quer que eu fale. E aí eu sentei e falei, meu Deus, o que eu faço? Eu estou perdido então. Meus olhos, abri a Bíblia em cima desse texto, e ele começou a me mostrar coisas que eu não tinha visto. Eu já li isso aqui quantas vezes, e meus olhos nunca abriram para as verdades escondidas aqui. E ele falou para mim, fala para o meu povo sobre o batismo, porque eu quero, existe gente ali que ainda não se batizou, preso a alguma situação. E enquanto ele ou ela se prender a essa situação, o céu não vai abrir e eu não estabelecerei a minha paz com ele. O Espírito de Deus, o ruar de Deus, descendo como pomba. Pombo também, irmãos, simboliza mensagem. Antigamente existia uma raça, existe até hoje uma raça de pombo chamada pombo-correio. E eu via aquilo em desenhos, eu achava que aquilo era mentira, mas existe mesmo. Existe uma raça de pombo que é chamado pombo-correio. Eles são aves que têm a capacidade de você soltá-la aqui, e ela vai lá em determinado lugar, entrega aquela mensagem que vai amarrada ao seu pescoço, ao seu bico, e ela volta para o mesmo lugar de origem. Dá tempo de levar e dá tempo de amarrar alguma coisa lá para ela trazer. É uma raça especial de pombo. Os cientistas já tentaram entender o que acontece. Acredita que há no cérebro dessa ave uma região que é imantada com o magnetismo da Terra, porque a Terra é magnetizada, vocês sabem disso. Se você criar uma bússola aqui, ela sempre vai apontar para o norte, porque existe um magnetismo na região norte do hemisfério. Então, acredita-se que esse pombo tem uma região do cérebro que consegue se direcionar, porque ele tem uma imantação com o magnetismo da Terra, então ele sabe onde é norte, é sul, é leste, é oeste. Se eu perguntar para muita gente onde é que fica o sul aqui, ninguém sabe. Para ter o governo, essa igreja fica na região sul da cidade. Sul é Itumbiara, norte é Iporá. Agora não me perguntam onde que é o leste não, que eu vou sofrer aqui agora. Eu sempre faço confusão, mas eu acho que o leste é para cá, e o oeste é para cá, não é isso? Então estou certo. Estou quase pombo. Amém? O que mais, irmãos, que nós vamos aprender nesta lição? Versículo 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, versículo 17, e eis que uma voz do céu ou dos céus? No plural. Qual é a diferença de céu e céus? Os céus são esferas longínquas do espaço sideral. Céu, sem o S, é esse azul onde os aviões voam. Beleza? Capite? Tranquilo? Então, Deus está falando agora, o Deus que estava em silêncio, que já abriu o céu, que já desceu na forma corpórea de uma pomba, e essa pomba possivelmente um pouco sobre a cabeça de Jesus, mas a voz brada não da pomba, a voz brada de onde? Dos céus, de distâncias longínquas. Então aí nós enxergamos a triunidade de Deus, Pai, lá dos céus falando, o Espírito de Deus, na forma corpórea de uma pomba, e o seu Filho amado, o unigênito, o primogênito, o Senhor da glória, saindo da água. Nós temos 3 pessoas. E as pessoas não conseguem entender o mistério da Trindade. Não é de se entender mesmo. Como é que 3 pessoas são um? Da mesma forma que um casal é um. Deus sabe fazer 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Só Ele sabe. Tá bom? E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, voz de trovão.
Este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Quem é o filho amado? Quem é o filho amado? Jesus. Nós somos o quê? Filho. Filho ou não? Nós somos também gerados do Pai? Gerado do Pai só um. Nós somos o quê? Você é feito de barro, irmão. Pastor, mas não tinha nada melhor para me fazer? Não é lama, é barro. Barro. Jesus não é feito de barro. Jesus tem a essência do Pai. Então Jesus é o único filho. Jesus é o único. E você é o quê? Tão bom complicar, né, irmão? Você é adotado como filho. Você é filho de criação. E você, pastor, também. Você sabe por que há paz entre nós e Deus? Porque quando Ele olha para o seu pecado e para o meu pecado, Ele vê não o pecado, mas o filho dele. Quem é esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui é o Roberto Inácio. Deus olha para ele e vê quem? O sangue derramado do filho gotejou na vida desse rapaz, porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí há paz. Aí haverá paz. Quando eu era criança, eu colocava a galinha para chocar. Eu vou contar essa história. Mas eu era mais ansioso que a galinha. E eu ia todo dia olhar se já tinha nascido pintinho. Minha mãe falava: menino, é 18 a 21 dias, menino. Está em tempo de chuva demora um pouquinho mais. Mas eu não contentava. Todo dia eu levantava e ia lá. E tinha dia que os hormônios, as taxas hormonais da galinha estavam alteradas. Na hora que eu botava a mão, ela descia bicada. Eu falava: calma, calma, mimosa, calma. E houve uma época que tinha duas galinhas que estavam chocando e foram colocadas juntas. E essa outra galinha, meio obesa, quebrou os ovos, quase tudo. Galinha obesa não é bom para chocar. Quero que você aprenda comigo agora. Minha mãe falava: põe galinha magrinha, porque tem galinha que quebra os ovos. E eu gostei muito, tinha uma fofinha lá, eu gostei muito dela e resolvi fazer dela mãe, né? E ela quebrou, deixou um ovo. E as duas acabaram chocando, quebrando os ovos, como é que fala? Nascendo os pintinhos no mesmo dia. Acontece que a gordinha, só sobrou um ovo. E só sobrou um pintinho. E a outra lá, cheia de filho. Na minha cabecinha eu pensei: para que essa bichinha ficar aí 2 meses cuidando de um filho só? Vou passar para outra, que já está com um monte. Onde come um, pode comer mais, né? Assim que a gente fala, né? Onde almoça um, pode almoçar mais. E eu peguei o bichinho e coloquei lá. E minha mãe falou: agora pega a gordinha e amarra, deixa 3 dias amarrado, para tirar o choco. E eu amarrei, e essas partes de maldade era comigo mesmo, era só falar que eu sabia fazer muito bem. Amarrei a bichinha, joguei num canto escuro lá e deixei. Menino, eu nunca vi um pintinho apanhar tanto na vida. Que eu peguei, eu tampei a carinha dela, para ela não ver que eu estava fazendo um cambalacho. Peguei o pintinho e enfiei debaixo. Mas eu não sei o que acontece, que ela sabia separar aquele filho bastardo do meio dos outros. Deus não é assim. É o contrário. Deus só teve um filho. E todos os outros foram colocados no ninho junto com esse filho, somos nós. E só que Deus não bica a gente. Só que Deus não maltrata a gente, Ele cuida de nós. E quando é que nós vamos ter esse cuidado mais precioso do Senhor? O dia que você obedecer. Batiza, o céu vai se abrir, o Espírito Santo vai descer e Deus vai trovejar num bom sentido na tua vida. Deus vai falar com voz de trovão.
O inimigo não vai ter poder sobre a tua vida. As portas do mal serão fechadas. Deus vai começar a operar muita paz no teu coração. Você vai sentir gozo, você vai sentir alegria, você não vai ter dúvida da sua salvação. Quando o Espírito Santo desce na forma corpórea de pomba, ele não deixa dúvidas que você é filho de Deus. E você vai ver que a última palavra que Deus profere para Jesus é: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas o diabo, idiota como é, quando Jesus vai para o deserto para ser tentado, ele pega a ponta da meada, exatamente onde Deus parou, porque ele quer ocupar o lugar de Deus, e ele pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus. O diabo não tem poder para colocar essa dúvida no teu coração. Você é filho de Deus, adotado ou não, você é filho de Deus. Eu já vi pais e eu já vi mães que amam mais o filho adotado do que o filho natural. Alguém já viu? Eu já vi. Tem mais carinho com o adotado do que com o próprio filho natural. Porque o adotado é como nós, rejeitadinho. Nós somos o patinho feio da história. Nós somos aquele filhozinho que está desgarrado. Nós somos aquela ovelhinha cheia de carrapicho que Jesus encontrou na beira do caminho quando deixou 99 para trás e foi nos buscar. Você é especial, sim. E você é filho de Deus, sim. E por amor a Jesus, o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Ele vai mudar tudo na tua vida, mudou na minha. Mudou na minha, eu não sou melhor do que ninguém, vai mudar na sua. Pastor, mas está acontecendo coisa ruim na minha vida. Graças a Deus, porque você está tendo oportunidade de glorificar a Deus no momento da adversidade. Graças a Deus que existe problema. Graças a Deus que nós temos condições de expressar a nossa fé, é quando as coisas vão mal, porque quando vai bem, todo mundo é crente. Agora, quando o calo aperta, que nós vamos ver como você se comporta. Não tenha dúvida da tua salvação, Jesus é contigo. Quando o Espírito Santo passa a fazer parte da tua vida, porque ele desceu sobre você, você começa a ter muitas certezas. Primeiro, que eu preciso estar na casa do Senhor. Segundo, que eu preciso estar de posse de uma Bíblia. Terceiro, eu preciso me batizar. Quarto, eu preciso ajudar a minha igreja. Quinto, eu tenho que educar meus filhos no caminho do Senhor. Sexto, se eu morrer agora, estarei na presença de Deus. Só o Espírito Santo dá isso. E quem não tem o Espírito Santo acha que nós somos metidos. Eu tenho parentes que falam: vocês crentes acham que o céu é só de vocês. Não. A diferença é que nós sabemos para onde vamos. Porque na verdade nós não vamos, nós já estamos habitando com Jesus nas regiões celestiais. E isso às vezes, dependendo da forma como nós falamos, agride. Agride quem ouve. Todo crente é metido, não, todo crente é convicto. Essa é a diferença. E quando a gente crê, a gente fala, e quando fala, fala com força, fala com confiança, fala com convicção. Existe alguém aqui que precisa se batizar? Tome a sua decisão. Eu vou te dar aí mais 15 dias para você se organizar. Pastor, mas para me batizar eu tenho que casar. Então casa, meu filho. O que você está esperando? Pastor, mas se eu casar eu perco a pensão. Problema seu. Resolve isso aí com a justiça, com quem tiver que resolver. Pastor, mas o meu marido não casa comigo. Casa. Se ele te ama, ele casa. Mulher consegue tudo. Mulher consegue tudo, irmão. A minha consegue tudo comigo. Tudo que ela quer, ela consegue. Se você, mulher, botar para o seu marido casar com você, ele casa. Casa, você sabe que casa. Então confia no Senhor e vamos fazer aquilo que a Bíblia manda. Amém? Vou orar com você. Shalom para todo mundo. Paz.